Ok, desculpem, mais uma vez. Vamos tentar aqui dar início a. Continuar aqui com o direto com o Just a Change sobre a redução das desigualdades. Uh, Vamos ver se agora conseguimos estabelecer a ligação com o Just a Change. Como eu estava a falar há pouco, estas conversas estão em continuidade com o que temos falado nos últimos tempos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Ontem estivemos a falar um bocadinho sobre saúde, hoje vamos falar um bocadinho sobre desigualdade, a redução da desigualdade, que é o 10º objetivo, e convidamos o Just a Change através do António para contar um bocadinho a sua história e a formação, e a própria formação do Just a Change. Só tentar aguardar aqui que ele consiga entrar para darmos continuidade aqui ao direto. Qualquer pergunta que tenham, quer sobre o Já Te Explico, quer sobre o Just a Change, quer sobre a redução das desigualdades, coisas que gostavam de ver debatidas ou discutidas por nós, sintam-se à vontade para ir fazendo. Nós no final reservamos sempre um bocadinho para responder às vossas questões. Entretanto, ver se já temos aqui o Just a Change disponível ou não. Eu acho que eles ainda estão a tentar entrar. Estavam com algumas dificuldades. E agora sim já estão aqui. Vamos ver se eu consigo convidá-los para então entrarem connosco e darmos então início ou reiniciarmos e retomarmos a conversa. Ok, já Já cá estamos de estamos. volta. Ok, boa. Pá, Desculpa, olha, não sei o que aconteceu, mas caiu. E eu tranquilo. depois estava-te a ouvir, mas não recebi o teu convite. Ok, sem problema. Já voltamos aqui ao que interessa. Estava aqui a fazer um reenquadramento que estávamos a falar novamente sobre a parte da redução das desigualdades, o 10º objetivo do Sustainable Development Goals, e estavas agora um bocadinho a partilhar aqui a tua história, e ficamos na parte em que o Just foi criado em 2009 e estava num formato ainda um bocado informal, e ias avançar a partir daí. Sim, olha, portanto, em 2019, em 2009, estava no primeiro ano da faculdade e conheci o meu amigo nessa altura. Éramos da mesma turma e os dois tocávamos viola. Nada de especial, mas tocávamos e houve um dia que decidimos, queríamos experimentar ir tocar para a rua e ter as pessoas a olhar e a pôr as moedas, como sendo experienciar ser artista de rua. E achamos, pela experiência, que era uma coisa gira de experimentar. Nós não ambicionávamos nada com isto, era só mesmo pela experiência. Ok, E então decidimos ir. E isto foi em dezembro de 2009. Portanto, muita gente a passar. Nós fomos ali para a Baixa de Lisboa, que tem muitos centros comerciais e etc. Portanto, havia muita gente a passar pela rua porque era a altura de Natal e nós pusemos lá a tocar. E a verdade é que as pessoas iam passando e iam deixando as suas moedas enquanto nós tocávamos. Portanto, talvez por simpatia, não era de certeza pela qualidade do som que estava a ser tocado, mas a verdade é que as pessoas iam pondo. bom sinal. E bom sinal. E tivemos lá 2, 3 horas e no final já tínhamos algum dinheiro angariado. Eu já não lembro bem, à volta, não sei, 60, 70 euros por aí. E, e então quando decidimos parar era a altura mais ou menos de jantar e começámos a discutir o que é que íamos fazer ao dinheiro. Primeira ideia logo era começámos logo a fazer contas quanto é que custa uma Imperial ali na zona e dividir pelo dinheiro que tínhamos. Portanto, tínhamos ali uma quantidade substancial de cervejas que podíamos ir beber e chegar de manhã a casa nesse dia. Ok, Depois também pensámos, acho que aproveitamos e despachamos já presentes à nossa família. Uh, mas houve ali qualquer coisa que nos chamou para repararmos que haviam uns quantos sem-abrigo na rua, ao nosso lado, e que, ao contrário de nós, tinham os seus chapéus vazios, não tinham moedas. E então decidimos eh, convidá-los para virem jantar connosco e usámos o dinheiro para lhes oferecer o jantar. E então fomos. Convidámos um, depois fomos convidar outro. Esse segundo perguntou se podia chamar um amigo. Nós dissemos que sim e ele trouxe cinco. Então de repente já éramos sete ou oito.
E, e fomos ali comer uma sopa e umas bifanas e depois sobrou dinheiro e ainda fomos convidar outros sem abrigo numa rua ao lado. Já não tínhamos dinheiro para ser uma sopa e uma bifana para cada um, portanto fomos buscar uns frangos e, e comemos na rua com eles. E sentimos que era uma coisa que devíamos fazer outra vez e devíamos repetir. E então fomos repetindo. A segunda vez correu pessimamente, a polícia mandou-nos parar, não tínhamos licença e disse que provavelmente, ou com sorte, não íamos ter uma multa porque o que estávamos a fazer era ilegal. Outra vez, quase ninguém pôs moeda, portanto aí estavam a ser justos com a nossa qualidade musical e portanto ninguém pôs moeda praticamente e não conseguimos nada. Mas fomos continuando. Às vezes corriam melhores do que outras e isto foi chamando a atenção da nossa família e dos nossos amigos. Começaram a viver um bocadinho isto e, e começaram a vir, a certa altura. Começámos a ser mais gente na rua, uns tocavam, outros diziam às pessoas que estávamos ali a tocar para angariar trocos, os seus trocos para depois ajudar alguém. Portanto, nessa altura juntaram-se mais cinco a esta ideia e, portanto, os sete fundámos oficialmente o projeto que tinha esta missão ao início vaga, mas que era de angariar trocos para criar uma mudança na vida de alguém. E Just a Change vem disso, de apenas uns trocos que as pessoas passam e podem deixar, Just a Change, para criar apenas uma mudança na vida de alguém. Just a Change. O nosso slogan ao início era apenas uns trocos, apenas uma mudança, exatamente por isso. Depois, quando fundámos, fizemos uma reflexão para perceber que problema social é que podíamos ter uma resposta mais ativa e percebemos que já havia boas instituições a trabalhar a questão do sem-abrigo e achámos que se calhar não era preciso ou não íamos ter tanto impacto se estivéssemos nesse meio. E então procurámos. Fomos visitar bairros sociais, falámos com muitas instituições, falámos com muita gente e percebemos que havia um problema que estava a ser negligenciado e que não havia resposta praticamente nenhuma, que era a pobreza habitacional. Portanto, gente a viver em casas que não têm condições mínimas de saúde, de salubridade, de conforto, de bem-estar e que sofriam bastante com isso. E então sentimos que era essa a nossa missão, portanto, poder reabilitar a casa dessas pessoas para lhes reabilitar a vida. Ok. E diz-me uma coisa, como é que isso depois começou a ganhar escala? Ou seja, no início foram, acredito, como qualquer projeto da parte de responsabilidade social, são mais os fundadores e quem quer criar a ir atrás e a dizer estamos aqui para ajudar e somos pessoas sérias. Depois deve ter surgido um bocadinho, agora acredito que seja ao contrário, sejam mais os pedidos que vocês recebem do que aqueles que infelizmente conseguem dar vazão. Por isso o que te ia perguntar era como é que foi esta evolução, assim numa, in a nutshell, se me podes ir dizendo como é que foi correndo. Sim, olha, eu acho que o ponto-chave era nós não termos noção de quão longe estávamos de uma solução minimamente aceitável para a pobreza habitacional. Achávamos que ia ser fácil montar um projeto de obras para ajudar pessoas e nenhum de nós fazia a mínima ideia como é que se fazia uma obra. E, portanto, eu acho que isso foi o ponto-chave porque estávamos muito longe, mas as- os desafios foram aparecendo passo a passo e fomos encarando e fomos crescendo. Portanto, eh, ao início começámos muito organizados e tal, e a coisa ia correndo como podia. Estás-me a ouvir? Sim, sim, desculpa. Estou. Eu Ah, recebi, estava a receber aqui uma chamada ao ok. mesmo tempo e isto deu erro. Ok. Portanto, a coisa ia correndo e fomos evoluindo e tal. E depois, eu acho que o ponto-chave de viragem foi quando acabámos o curso. Nós éramos todos do mesmo ano. Quando acabámos o curso, sempre achámos que íamos ter que passar o projeto para alguém que estivesse no início da faculdade. A verdade é que aquilo ocupava-nos bastante tempo, quase o nosso tempo livre todo, além da faculdade. E, portanto, quando começássemos a trabalhar, com horário de 9 às 6, no mínimo, que é que se vive cá em Portugal, ia ser bastante difícil. E então, sempre tínhamos essa ideia. Mas em 2015, quando estávamos a acabar o curso, não sei porque também algo nos fez pensar, porque não pensar o Just a Change como uma organização que pudesse ter pessoas a trabalhar
e que nós pudéssemos continuar nesta causa e fazê-la crescer, e com isso também ajudar mais pessoas, mobilizar mais parceiros, mais voluntários, essas coisas todas. Nós tínhamos sempre imensos sonhos para os Just a Change, mas nunca os executávamos, porque não tínhamos tempo. Mas nunca tínhamos posto esta questão. Então, mas e se alguém se dedicasse a tempo inteiro a isto e houvesse tempo para tentar implementar todas aquelas coisas que nós sonhávamos? A coisa funcionava. Ok, voltei outra vez, deixei-te ouvir outra vez, desculpa. É um problema. Ah, e portanto estava a dizer que nessa altura decidi oferecer-me como aquela pessoa que se dedicava a tempo inteiro ao projeto, em vez de ir para um emprego normal. Ofereceu-se para estar até um ano a tempo inteiro, sem receber, porque nós não tínhamos dinheiro nenhum. Uh, Até, portanto, durante um ano no máximo, se a coisa não funcionasse, pronto, fechávamos e eu ia procurar trabalho. Mas dava aqui um ano para tentar pegar naqueles sonhos e naquelas ambições que tínhamos para montar um projeto a uma escala maior e que pudesse começar a ser um projeto também de empreendedorismo social, que tivesse pessoas a trabalhar e etc, etc, etc. Ok, E portanto isso foi um grande ponto de viragem, porque assim, a partir do momento em que tens tempo e em que tens pessoas dedicadas a tempo inteiro, as oportunidades começam a surgir. Os, os possíveis parceiros olham com mais credibilidade para ti, portanto abrem-se mais oportunidades de parcerias e de investimento e de financiamento. Começas a organizar melhor as coisas, portanto as coisas começam a correr melhor, etc, etc, etc. ok. Portanto, E, desde aí tivemos um salto muito grande. Portanto, eu acho que 90% do nosso trabalho foi nos últimos 5 anos, desde 2015. ok. Vocês passaram depois também, só para concluirmos aqui este enquadramento um bocadinho do Just a Change e depois passámos mais para a realidade de Portugal e das possíveis reduções de desigualdade que se calhar são mais pertinentes. Vocês começaram em Lisboa, não é? E depois foram Sim, espalhando pelo. Eu ainda sim. me lembro quando vocês chegaram ao Porto, eu ainda estava na faculdade. E acho que em 10 minutos, de onde me lembro, ou em 5 minutos, as inscrições fecharam todas. Sim, 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 sim. Sim, acho que a experiência de voluntariado que nós oferecemos, ou que nós proporcionamos, é uma experiência boa. É um trabalho que muita gente gosta de fazer, portanto, a parte da obra é divertido, aprendes, sentes direto e consegues ver o teu impacto, porque é uma coisa visível. Eu ajudei a pintar aquela parede, portanto, aquela parede fica visível e eu sinto que dei de mim próprio para aquilo. Há uma relação com a pessoa que está a ajudar, porque a pessoa, na maior parte das vezes, está em casa e, portanto, é toda uma experiência de voluntariado que junta quase a maior parte dos fatores que tornam a experiência uma coisa forte e, portanto, as pessoas gostam de ser voluntárias numa causa destas. Não é que as outras não tenham tanto ou mais mérito. Nós eu acho que temos a sorte do nosso voluntariado ser apelativo, mais apelativo, se calhar, do que outros, simplesmente por causa do nosso contexto. Portanto, sempre tivemos sucesso em mobilizar voluntários e quando fomos para o Porto em 2017 também foi relativamente simples termos adesão. Portanto, ficámos muito agradecidos do Porto nos receber de braços abertos. E depois no verão trabalhamos no país todo. Portanto, temos duas equipes, temos dois escritórios como se fosse um em Lisboa, outro no Porto. Depois no verão fazemos campos de voluntariado em qualquer zona do país. Ok, boa. Eu acho que agora que já compreendemos também um bocadinho mais como é que foi a história do Just a Change, desculpa, e daquilo que vocês fazem, acho que era interessante, se calhar agora falarmos um bocadinho em si da redução mesmo de desigualdade. Se calhar um tema que eu gostava de bater contigo também para perceber um bocadinho do teu ponto de vista é quais é que tu achas que são as principais desigualdades, embora isto seja um âmbito super genérico, em Portugal, e como é que devem ser combatidas? Estás aí a ter aí Espera aí, tenho aqui um visitante quer entrar também no direto. com um ano e meio. Desculpa. Podes repetir? Sim, na boa, estava-te a perguntar. Agora entrando um bocadinho mais para a redução das desigualdades em si, Sim. qual é que tu achas que em Portugal são os problemas mais,
mais gritantes. E depois, se calhar, uma segunda pergunta seria mais de como é que nós devemos fazer para reduzi-los? Devemos ser nós, deve ser o governo a ter um papel muito mais interventivo, está na nossa responsabilidade, não está? Um bocadinho por aí. Ok, bem. eh, Acho que há aqui muita coisa que por onde se pode pegar. Boa. Eu acho que Portugal começa pelo seu contexto macroeconómico, não é? Portanto, nós somos um país que passa sérias dificuldades financeiras sempre. Portanto, nós estamos sempre em dívida. Estamos sempre endividados como país e, portanto, temos um governo e um Estado que, se fosse uma empresa, quase que estava falido. E isso é um dos principais fatores para várias desigualdades sociais que se calhar num país, noutro país europeu, a coisa não é assim tão forte. Não temos um Estado capaz de apoiar os mais pobres como podia. Portanto, se fosse um Estado com mais riqueza, a coisa seria diferente. E isso depois traz uma série de problemas. A habitação é um problema sério e que tem sido negligenciado, mas que agora, com o tempo, com estes temas do Covid e da pandemia, tem aparecido mais, porque as pessoas percebem que um dos principais problemas para a disseminação da doença é a falta de condições sanitárias que as pessoas têm em casa. E viver numa casa que não dá condições para passar uma quarentena como deve ser, também traz grandes problemas. Eu acho que a habitação é um deles. Depois acho que Portugal sofre um grande problema de despolarização. Portanto, as pessoas estão a sair das zonas rurais porque não há interesse, não há viabilidade económica de viver lá. Não é? Quem é que são os jovens que têm muitas oportunidades de trabalho no meio rural? Muito poucos, não há quase. E portanto as aldeias estão a ficar vazias e estão a vir para as cidades. Isso traz uma série de problemas. Não é? Os terrenos ficam vazios e não são mantidos, e depois temos incêndios, que traz toda a desgraça que nós todos temos vivido, principalmente no último ano e nos últimos 2 anos. E depois traz uma sobrelotação da cidade, em que as pessoas são empurradas para as zonas marginais e suburbanas, porque a cidade está cheia e vão viver em zonas que são perigosas, onde não há também condições de habitação, mais uma vez, e de urbanismo, etc. E portanto, eu acho que isto também é um problema grave de Portugal e difícil e muito complexo. É muito difícil de contornar este problema da despolarização, que depois traz uma série de outros problemas. Acho que Portugal, para a sua dimensão, tem um problema de sem-abrigo. Portanto, Portugal é um país pequenino, quase que podia conseguir erradicar um problema destes, porque não são muitas pessoas, mas a verdade é que o problema não desaparece e continua. E, por exemplo, a história do ano passado, daquele bebê recém-nascido encontrado num caixote do lixo, em que a mãe teve que ter o parto sozinha, na rua, sem qualquer tipo de apoio, sem ninguém, e viver toda esta parte sozinha, e depois sentir-se forçada a pôr um bebê recém-nascido no contentor, é um problema bastante grave. E isso acontece porque ela era sem abrigo. Se ela tivesse uma rede de suporte mínima, isto não teria acontecido. Portanto, eu acho que da minha fraca perspectiva, porque também não tenho muita noção de outro tipo ou assim, a nível macroeconómico de Portugal, mas eu acho que isto são estes 3 ou estes 4 problemas que estive a falar, são assim, de repente que me lembro, as coisas que trazem muita desigualdade. Ok. Pá, tu falaste, e acho que bem, de dois principais pontos, não é? A falta de apoio, que é um bocadinho mais genérica e vai ligado um bocado mais ao que o Estado pode entregar ou não. Mas eu acho que tu achas que vou estar aí um tempinho para depois para uma zona de abrigo. Mas tu achas que nós, em Portugal, e nós, se calhar, jovens, malta que está a ver este direto, provavelmente a esmagadora maioria é de universitários e assim, é óbvio que nós devemos estar dedicados
a projetos de voluntariado. Acho que toda a gente tem tempo, deveria fazê-lo. Um, mas achas que é um bocadinho o nosso dever procurarmos cada vez mais, de uma forma proativa e não reativa, tentar resolver isto, já que se calhar as entidades que têm dinheiro que poderiam fazer não estão a fazê-lo? Achas que isso. O problema é de todos, não é? Mas se calhar somos nós que não Uhum. podemos assobiar para o lado e dizer os gajos que estejam lá em cima que decidam. Não sei, qual é, Sim. que é a tua perspectiva em relação a isto? Epá, eu acho que acho que é totalmente isso. Portanto, é fácil, é fácil passar o problema para os outros que o resolvam, e há sempre alguém que tem mais obrigação de dar resposta ao outro do que eu. É fácil arranjar desculpas para não sermos nós. E é muito fácil pensar, epá, se calhar o outro é mais rico do que eu, portanto devia ser ele primeiro e só depois eu, ou o outro tem tempo e eu não tenho, etc. E portanto isso é fácil. Eu acredito que o papel de cada um de nós é entregar tudo aquilo que recebe. E acho que o voluntariado é uma forma de fazer, uma forma organizada de nos darmos aos outros. Mas não é de toda a única forma, nem devia ser a primeira. Não é? Acho que primeiro que tudo, nós temos que ser voluntários na nossa própria casa, na nossa própria família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Tenho a certeza que qualquer pessoa que esteja aqui a ouvir tem, num espaço de um quarteirão, tem alguém que é pobre a viver. Se calhar não sabe, mas tem. Muita gente vive com muito mais condições dentro de uma casa que por fora parece que está ótimo. E portanto, eu acho que primeiro, antes de olharmos para as organizações e para os políticos e para o que for, e até para os projetos de voluntariado, acho que temos que olhar para nós próprios e ter a certeza que somos voluntários na nossa rede. E o ser voluntário é eu pôr-me ao dispor do outro para aquilo que ele precisar, sem procurar interesse próprio. E isso pode assumir de várias formas. Não é? E pode-se concretizar de várias formas. O voluntariado é depois uma forma mais organizada de o fazer, em que tenta juntar recursos de vários para depois canalizar tudo na mesma solução. E eu acho que qualquer problema social precisa de uma ação conjunta. Portanto, precisa de um Estado que traga, através de políticas públicas e através da sua forma de governar, eh, olhe para as desigualdades e tente ajudar a resolvê-las. E atua de uma forma em que a sociedade civil se pode juntar e pode contribuir. E estamos a falar das empresas, dos particulares e do terceiro setor. Acho que a única forma de resolvermos e trabalharmos problemas é trazendo todos os agentes chave da sociedade para o fazer. Porque senão é quase, é quase impossível resolver um problema social que seja complexo. E basta ver as políticas públicas que não funcionam, são aquelas que não conseguem envolver os outros agentes da sociedade. E isso vê-se, por exemplo, nas políticas de habitação. Não, não envolvem a sociedade e, portanto, as coisas não têm efeito. E, portanto, sim, claramente que não é subir para o lado. Acho que, primeiro, deves te sentir responsável a fazer. E depois, a forma mais eficaz de fazer os outros fazerem o mesmo não é assobiar e dizer faz tu. É fazer e depois esperar que o outro siga. Ok. Estavas aí a tocar num ponto também importante agora das empresas. Também te ia perguntar como é que tu achas que tem de mudar, como é que tu achas que isto vai mudar no futuro, porque a ideia que eu tenho, por exemplo, é que, ok, nós temos algumas empresas que têm um gabinete de responsabilidade social, mas mais uma vez continuo a achar que, isto é a minha opinião, que algumas delas agem muito de uma forma muito reativa na mesma. Às vezes as associações é que vêm falar com elas, olha, queres fazer um team building connosco, queres trabalhar isto connosco? Quão importante é que tu achas, ou quase deveria ser de lei ou obrigatório, e não sei se é, mas acredito que não, que as empresas deviam ter obrigatoriamente um gabinete de responsabilidade social em que se focassem numa determinada área para reduzir essa desigualdade. Claro. Olha, então vou-te responder em duas formas. Começando pela segunda parte que falaste, que é a nível legal, ou o que é que um Estado devia obrigar as empresas a fazer. Portanto, eu sou mais da opinião que a forma melhor de trabalhar esse género de coisas e das empresas é através de incentivos.
Tinha obrigações. Portanto, eu não acho que o Estado devia obrigar as empresas a ter responsabilidade social ou ter um gabinete. Eu acho que o Estado deve incentivar as empresas fazerem. Portanto, isso já existe, não é? Portanto, as empresas têm uma geração fiscal, etc., para fazer donativos e isso. Se calhar podia ser maior, não tenho grande opinião sobre isso. Não sei se, em termos de finanças públicas, se é uma coisa possível ou não, mas acho que o Estado não deve obrigar, mas deve incentivar as empresas para fazer. Porque vamos ser pragmáticos aqui, e é totalmente legítimo que as empresas assim o sejam. As empresas precisam de ter lucro e precisam de agir para fazer dinheiro, não é? E para dar dinheiro às pessoas que fundaram a empresa e para pagar salários, etc. etc. E, portanto, a forma de fazer com que as empresas queiram ter cada vez mais responsabilidade social é fazer com que isso seja interessante para o seu próprio negócio. Quando for uma responsabilidade, a empresa pega em uma porcentagem pequena do seu orçamento, arranja uma equipa que nem é das melhores, porque as melhores estão na parte que faz Do dinheiro, negócio. Yeah. e monta um gabinete de responsabilidade social. Quando a coisa se torna atrativa para o próprio negócio, aí torna-se estratégico para a empresa e é escalável. E como é que isso se monta? Eu acho que um dos pontos principais, e tenho esperança nisso, porque acho que a tendência está a mudar, é quando o público-alvo da empresa se valoriza uma posição social e ambiental da empresa na sociedade. E a nossa geração não é como a geração dos nossos pais nem dos nossos avós. Portanto, e a que vem a seguir a nós ainda vai ser pior. Portanto, nós não vamos dar hipótese a empresas que façam mal ao ambiente ou que façam mal às pessoas. Está bastante presente na nossa geração e vai estar ainda mais na geração abaixo. E, portanto, as empresas que não tiverem um papel ativo e uma boa pegada ecológica e social eh, vão morrer, porque não vão ter investidores. Cada vez mais os investidores estão interessados em investir em negócios que façam bem ao mundo. Daqui a nada ele já não existe, ou tem tanta desigualdade social que fica perdido. Os consumidores estão cada vez mais a mudar os seus hábitos de consumo para ir às empresas que sabem que fazem bem. E, portanto, ou as empresas se direcionam nesse sentido, ou então vão acabar por, num espaço de 20 anos, sucumbir. Agora podemos entrar para a questão, será que está a ser rápido demais ou não, mas essa parte aí, se calhar não está a ser rápido demais, mas a verdade é que as nossas gerações estão a mudar os hábitos de consumo e estão cada vez mais a procurar as empresas que têm este género de estratégia e de posicionamento. Assim como as pessoas que trabalham, portanto, cada vez mais os millennials e acho que agora a geração abaixo tem outro nome qualquer que também Geração Z, não acho eu. sei, esses, ehm, vão querer trabalhar cada vez mais em empresas que também tenham um bom papel na sociedade. E, portanto, até para motivar os seus trabalhadores, as empresas vão ter que pegar nisto. Portanto, eu acho que num espaço de 10 anos as coisas vão evoluir bastante. Mas depois isto também exige que o setor social se posicione de maneira a conseguir fazer com que tenha uma resposta concreta para as empresas que querem envolver-se no lado social, mas também de uma forma que seja estratégica para elas. Portanto, enquanto o setor social estiver sentadinho só a dizer deem dinheiro e eu depois faço-vos um relatório e não vos envolvo e isto não se torna muito, muito estratégico e muito alinhado com o negócio, as empresas também não vão ter muito, muito para onde escolher. Portanto, eu acho que isto exige dos dois lados. Mas eu sinto que Portugal está sempre uns anos atrás do resto, ou se calhar assim dos principais países da Europa, mas se nós olharmos para o Reino Unido, por exemplo, isto já está uns níveis acima. E portanto eu acho que a coisa vai avançar por aí, as empresas vão cada vez mais querer participar, porque também sentem que é importante para o seu próprio negócio e se querem sobreviver vão ter que entrar. E portanto, um, se calhar vai demorar mais do que devia, mas vai acontecer. E o terceiro setor em Portugal também tem que se mexer, que ou inova e começa a ser alguma coisa de jeito para as empresas se aliarem e juntos terem parcerias que são coisas boas para os dois lados, ou então as empresas vão querer, mas depois também não há quem lhes proporcione. Ok.
Ok, bom, também tocaste aí por acaso num ponto interessante. Eu acho que efetivamente no Reino Unido, e nota-se um bocado muito mais aceleração nesses países, acho que é normal. Por exemplo, lembro-me de haver, acho que a primeira empresa, ou pelo menos os primeiros tópicos relacionados com Social Investment Bonds foram lá. Eles fizeram um trabalho muito forte em termos de redução das desigualdades para quem está nas prisões e para os presidiários. E acho que isso também é se calhar, um tema em que Portugal também poderia prestar-se um bocadinho mais. Eu agora, antes de avançar aqui com mais algumas perguntas, vou ver, temos aqui uma pergunta na caixa, mas ok, não é válido. Já estive a ver que foi de um famoso bot do Insta. Por isso, o que é que eu ia perguntar? Enquanto também pedi a quem estiver aqui presente, se quiser fazer algumas perguntas sobre a redução de desigualdade, ou sobre o percurso do Just a Change, ou mais uma vez sobre o percurso eu já te explico para fazer. E se calhar perguntava-te, e aqui é mais a título pessoal e de curiosidade, quais é que foram os pontos altos para ti, sem aqueles que já. Estamos aqui a perguntar, aqui a Sofia Gonçalves a perguntar qual é que é o tema da conversa. Ok, Sofia, nós estamos a falar um bocadinho sobre a redução da desigualdade e o António estava aqui a falar um bocadinho do Just a Change. Por isso, se tiveres alguma questão sobre redução de desigualdade que queiras ver abordada, força. Eh, Estava aqui a perguntar, António, para ti, pontos altos, se calhar, da tua viagem no Just a Change, em que tu efetivamente disseste, pá, estou mesmo a fazer a diferença e pá, quero continuar a ter este impacto na vida das outras pessoas. Olha, pontos altos. Eu acho que cada vez que vamos ou que vou a uma obra e que sinto que deixamos ali qualquer coisa naquelas pessoas que estamos a ajudar, sinto que tudo isto faz sentido. Muitas vezes a mudança não é uma coisa óbvia, ou nós não saímos de todas as obras com o sentimento de pá, mudarmos de cima a baixo a vida desta pessoa. Aliás, isso é muito difícil fazer. O projeto que fizesse isso sempre era uma coisa extraordinária e nunca vista. Portanto, é sempre uma luta que se vai fazendo e um impacto que se vai tentando ter e etc. Mas não há dúvida que uma das coisas que nós deixamos e que faz diferença é memórias às pessoas. Nós, a pessoa recebe dezenas de voluntários dentro de sua casa para ajudar a reabilitar a sua própria casa e cria amizades com essas pessoas, com esses voluntários que levam alegria, que levam esperança. E a verdade é que, além da casa, fica ali, no mínimo, ficam ali memórias de pessoas que a ajudaram e que fizeram e que tentaram que levar alegria e levar esperança, etc. E hoje em dia fala-se cada vez mais de eh, ter um impacto que seja sistémico, ou seja, que não seja só no momento e que seja uma coisa que seja duradoura. E, na minha opinião, não há nada mais duradouro do que as nossas memórias. E quando temos memórias felizes, temos tendência a fazer outros felizes. E quando temos memórias boas, temos tendência a fazer coisas boas aos outros. Quando, quando experienciamos gratidão e olhamos para trás e lembramos de uma coisa que alguém fez por nós e sentimos agradecidos outra vez por isso, quando estamos gratos é quando conseguimos também fazer coisas pelos outros. E, portanto, eu, acima de tudo, acredito que nós vamos deixando a semente, nós e vocês, que eu já te explico, e todos estes projetos que, no fundo, vão deixando a semente em várias pessoas que, se calhar, às vezes, até ao início, nós achamos. Não, se calhar a pessoa não foi aqui mega transformada, mas é uma semente que, se calhar, daqui a 10 anos a pessoa vai se lembrar isso vai fazer com que ela despolete uma boa ação para outra pessoa, por exemplo, e essa boa ação depois é despoletada outra vez e a coisa de repente torna-se uma cadeia que é despoletada por nós nos lembrarmos que já houve alguém que nos ajudou e que esteve lá connosco e que fez de sorriso na cara. E, portanto, eu acho que vale a pena quando vejo tanta gente a dar o corpo às balas e a ir fazer obras connosco e malta que fica das 9 da manhã às 10 da noite se for preciso ou até mais tarde e não se cansam e às vezes não chegam às 9 da manhã, até chegam mais cedo, chegam às 7 e de repente há gente que dá aqui mesmo o corpo às balas
vai reabilitar uma casa de alguém que nem sequer conhece, e dá-se de corpo inteiro. E portanto, mais do que olhar para uma casa e ver a casa toda reabilitada, olho para isto, olho para muita gente que já passou pelo Clube dos 17 anos e que já me ensinou muita coisa, pela maneira como está, pela sua postura, uh, e que, de coração cheio, deixa qualquer coisa sempre na pessoa que ajuda. E essa coisa pode ser uma semente que faz germinar uma coisa muito grande. Uh, e, portanto, eu acho que o nosso papel é deixar a semente, depois o fruto há de nascer. Boa, boa. Gostei, acho que sim. Acho que essa parte da teoria do caos em uma versão positiva, de vais fazer uma boa ação, vais dizer bom dia à senhora que viste ali, ou ao senhor que viste ali na rua, e ela vai se lembrar disso e vai ligar ao filho toda contente. Portanto, eu acho que isso reflete muito bem o que é a união e o espírito de fazer uma boa ação, mais do que voluntariado, mas de fazer uma boa ação. Estava aqui a Maria Luís Rocha a perguntar se já fizeram alguma iniciativa com crianças e se sim, como é que correu? Nós já reabilitámos muitas casas com crianças. Já, já reabilitámos casas de crianças que não tinham casa de banho, por exemplo. Nunca tinham casa de banho. Imagina o que é na escola, tu não tens uma casa de banho e vais para a escola sem tomar banho, uh, sujo, porco, a cheirar mal. Quando vai a professora ensinar a lavar os dentes, tu nem sequer sabes do que é que ela está a falar, porque não tens sequer um lavatório. E, e de repente a pessoa sente totalmente de fora do resto do grupo. Há imenso bullying também nesse género de coisas, porque o miúdo é diferente e nem sequer, e portanto é logo posto de lado. Um, e portanto eu acho que quando há uma criança em casa e tem uma casa reabilitada, no fundo estamos a prevenir que ela passe uma vida inteira sofrendo desigualdades fortes, porque a casa, quando a casa é um fator de desigualdade, o resto da vida é um fator de desigualdade. Desde a saúde ao emprego, portanto, se eu não tenho um sítio para tomar banho e para me arranjar, se for uma entrevista de emprego, tenho piores condições de ser contratado, não convido ninguém para ir à minha casa jantar e etc. Tenho mais problemas de saúde, etc, etc, etc. E portanto, com as crianças, eu acho que isto tem um impacto grande e as histórias correm sempre muito bem porque as crianças adoram os voluntários adoram criar relação com as crianças que estão na casa porque o que querem é dar esperança, dar alegria e as crianças são absorvem a nossa energia toda porque têm 10 vezes mais ainda. E, portanto, eu acho que é uma história, sim, das histórias que mais marcou com crianças. Uh, Foi talvez das últimas em que eram uma família que, 4 filhos, viviam no meio de baratas. Isto é em Lisboa, à frente de um condomínio de luxo. Uma casa que nem se percebia, quem passasse na rua nem sequer percebia que havia uma família pobre lá dentro a viver. Por fora, às vezes, a maior parte das vezes, as casas estão bem. Mas lá dentro vivia uma família literalmente no meio de baratas. Mas do género, abrias uma gaveta e saltavam baratas. Mexias no frigorífico e por trás saíam baratas e baratas e baratas e baratas. Por baixo do sofá, etc. A cama do recém-nascido, do quarto filho, tinha meses, era um monte de. Era um colchão que parecia que estava no lixo há 20 anos e que eles tinham ido lá buscar com baratas por todo lado, etc. E o mais velho, está na escola, já não sei bem a idade dele, mas era por volta dos 12. Quando a casa ficou reabilitada, disse que pela primeira vez tinha vontade de convidar um amigo para ir lá brincar com ele em casa. Uh, e isso, o impacto que isso tem na vida do miúdo que passa a viver a sua casa e com um sítio onde quer que as outras pessoas lá vão e que os amigos lá vão conhecer, deixa de ter vergonha da sua própria casa. Eu acho que, olha, aquela tua pergunta, eu acho que isto também é mais um exemplo da coisa ter valido a pena. Claro. Estávamos aqui a ver também, a Sofia estava-nos a perguntar aqui a diferença de tratamento entre homens e mulheres, acho eu, no emprego. Eu, se calhar, antes de passar aqui a bola, também dizer-te, Sofia, nós fizemos um direto há pouco tempo
com a Clara Não, e ela fala brutalmente bem sobre é feminista e fala brutalmente bem sobre como é que ela acha que essa redução devia ser um, atenuada e tratada. Eu convido-te a veres o Instagram dela, Clara Não, vale mesmo muito a pena. E eu acho que, portanto, respondendo à tua pergunta, acho que infelizmente isso vai acontecendo, mas como o António disse bem, com as nossas gerações isso vai haver cada vez menos espaço para que exista desigualdade de tratamento eh, de género nas empresas. E por isso acho que vamos nós contribuir ativamente para que isso mude. Não sei se acho que é esta um bocadinho também a tua visão, António. Claro, pô. Eu acho que, olha, o exemplo que nós damos é que temos voluntários e temos voluntárias nas obras e num setor 100% masculino. Eh, e que mostramos que as mulheres têm muito para dar também em obra, e não só os homens. E é engraçado como trabalhamos com empreiteiros por todo o país, que nunca viram uma mulher em obra, quase. E eles ficam impressionados com a capacidade de trabalho e com a força de vontade que as raparigas têm, e muitas vezes dizem eles que até têm mais jeito que os rapazes para uma série de coisas. Portanto, Claro. é um pequeno exemplo, é o pequeno contributo que damos. Perfeito. Estava aqui o Mateus, Mateus Araújo Pires a perguntar qual é que era a obra que teve mais impacto emocional em ti e porquê. E acho que assim fechávamos aqui direto com esta pergunta. Grande Mateus. Olha, eu acho que a obra que teve mais impacto em mim foi porque, eventualmente, porque foi uma obra onde eu estive mais tempo, não é? Eu acho que o Mateus já está farto de ouvir esta história. Talvez pegava noutra, mas agora assim de repente. Que foi uma obra de um homem que é o Álvaro, em Portugal, em Lisboa, e que ele vivia também dessa forma. Portanto, vivia fechado dentro de casa, não abria a porta a ninguém, baratas, teias de aranha, lixo, não tinha água, não tinha luz, os gotos do vizinho de cima caiu-lhe em cima. eh, e ele vivia literalmente sozinho, não tinha qualquer pessoa, não tinha qualquer objetivo, passava o Natal sozinho, etc. E essa obra marcou-me porque percebemos que o impacto que a casa pode ter e que a relação pode ter numa pessoa pode ser realmente transformador. Ele, com a obra, transformou-se completamente. Portanto, foi, de repente, a meio da obra começou a ir cortar o cabelo, portanto, começou a preocupar com ele próprio, começou a ir lavar a roupa, começou a sair de casa para também estar com a vizinhança, começou a preocupar-se com a própria casa e a limpar a casa. Foi nosso voluntário a seguir, portanto, a seguir foi nosso voluntário e foi reabilitar a casa da vizinha, que também precisava de ajuda. Era uma pessoa que ninguém via e passou a ser uma pessoa que está sempre no bairro e que às vezes há pessoas que dizem que ele até agora fala demais e que antes não falava nada. E, olha, e acho que é uma de muitas histórias que nós temos. Eu acho que esta a mim como mais forte porque eu estive bastante lá e acabei por desenvolver uma relação forte com ele. Até começámos a ir almoçar no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. E é aquela pessoa que eu me lembro que, se no final de vida do Just a Change tivermos mudado pelo menos uma vida e se fosse só essa vida dele que nós mudámos, eu acho que tudo valeria a pena. Uh, uh, e pronto. Mas acho que há muito, muito mais histórias e o próprio Mateus que perguntou isso há de ter várias para contar também. Brutal. Eu acho que se calhar fecho agora com uma que me lembrei para fecharmos mesmo. Como tu sabes, eu já te explico. O nosso grande foco são os aprendizes, são miúdos do quinto ao nono ano. E queria te desafiar a pensar, que tu me digas, como é que nós pomos os mais pequenos a pensar em grande neste tema da redução de desigualdades. Olha, acho que eu acho que o primeiro ponto para tu seres um agente ativo na redução das desigualdades é conseguires observar à tua volta e ver quais é que são os problemas que existem e como é que podes contribuir para eles.
E um miúdo que esteja no do quinto ou nono ano, eh, precisa de fazer esse exercício, porque não está habituado. E, portanto, olha, assim, falando assim, de repente e sem pensar muito, eu acho que o mais importante, se calhar, que vocês podiam fazer era obrigá-los a observar e a ganharem consciência de quais é que são os problemas que estão à volta deles. Aí, se calhar, vão perceber, olha, a minha mãe, de facto, se calhar, anda triste há muito tempo e eu não tinha reparado. Se calhar, a missão desse é em casa. Outro, se calhar, percebe que há uma vizinha que está sempre a pedir esmola e que ele nunca tinha reparado muito. Outro sente que há um amigo que está a ter péssimas notas e que se calhar até precisa de ajuda. Outro, se calhar, repara no miúdo da turma que está sempre a ser excluído e que ninguém é amigo dele e se calhar pensa, olha, se calhar a minha missão é esta. Portanto, eu diria que pensar em grande, antes, para pensar em grande, precisas de olhar à tua volta e perceber quais é que são os problemas que te batem à porta, porque não é preciso ir para, não é preciso ir para longe. Há um escritor que eu gosto bastante que diz: pá, não penses o que é que esperas da vida. Pensa, ou olha à volta e vê o que é que a vida espera de ti. E isso bate-te à porta, portanto. E depois a vida de cada um é a forma como damos resposta àquilo que nos bate à porta. E, portanto, é pôr os miúdos de olhos abertos e ver o que é que lhes está a bater à porta. Ok, acho que foi pá, uma excelente maneira de terminarmos isto, com a atenção se calhar ao mais pequeno para depois pensar em grande. Por isso, António, obrigado aí pelo teu tempo. E pá, uma coisa que precisas da nossa parte já te explico, já sabes, estás à vontade. Tenho a certeza que ainda vamos arranjar maneira de colaborar juntos. Obrigado pelo teu tempo. Isto foi mesmo Claro que para sim, pá. acabar em beleza. Olha, e obrigado pelo convite. Também gostava muito. Força. Gostei muito. Obrigado. Então, um abraço. Obrigado. Fica bem.